1. Neemias capítulo 1, do primeiro verso ao verso de número 11. Graças a Deus pela sua presença, pelas canções, pela sua palavra. Neemias capítulo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou fique à vontade para acompanhar na projeção. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo 1, do primeiro verso ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa diante de ti, ou contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande amor e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze-me com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque através dela o Senhor fala aos nossos corações. Que o Senhor continue a nos direcionar nesta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, teu filho. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Pode se assentar por um momento, por um instante. Tema da nossa reflexão para esta noite: quando a oração prepara o caminho. Quando a oração prepara o caminho. Diga comigo: quando a oração prepara o caminho. Neemias, você conhece a história de Neemias. Neemias, ele é um homem que está diante do rei e ele recebe uma informação de que Jerusalém estava destruída em razão do cativeiro. E ao receber a visita de algumas pessoas, entre
eles, o seu irmão, você viu comigo. A notícia que ele recebe não era boa. O seu irmão disse para ele: Neemias, o povo que está lá sofre, é humilhado. Os muros de Jerusalém estão destruídos, os portões queimados. Não existe mais nada. Não existe o que fazer. O povo está perdido. E Neemias, você viu comigo no texto que Neemias, ele, como homem, como ser humano, ele recebe essa informação, e essa informação acerca do povo entristece o seu coração. Você viu comigo no texto que ele chora, que o seu coração se entristece, o seu coração, quem sabe, se enche de angústia, de preocupação também, de empatia com aqueles que estavam lá. E o posicionamento de Neemias nos chama a atenção. Neemias, quando ele recebe essa informação, ele ora a Deus, ele busca a presença de Deus, ele busca a direção de Deus, porque ele sabia que tudo aquilo precisava ser reconstruído. Ele sabia que a cidade precisava ser reconstruída. Ele sabia que a cidade precisava voltar a ser o que era. Jerusalém precisava voltar a ser o que era. Mas como fazer isso? Se era praticamente, aos olhos humanos, era algo que estava muito distante, né? E Neemias, ele se coloca em oração. Ele busca a presença de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, queremos reconstruir, assim como Neemias, algumas áreas da nossa vida. Quem sabe o casamento, quem sabe as finanças, quem sabe relacionamentos, quem sabe até mesmo a vida espiritual. Assim como Neemias, ele se colocou naquele momento, mas poucos entendem a real importância e por onde realmente se começa essa reconstrução. Talvez você precisa reconstruir alguma área da sua vida a partir de hoje. Alguma área da sua vida que está vulnerável. Jerusalém estava vulnerável. Os portões queimados. Os muros destruídos. O povo estava vulnerável, humilhado. Você viu comigo no texto? Era preciso reconstruir. Era preciso voltar a ser o que era. Talvez você chegou aqui nesta noite e o Espírito Santo começou a falar ao seu coração alguma área da sua vida que precisa ser reconstruída, que você precisa voltar a ser o que era. Talvez voltar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez a sua família precisa voltar a ser o que era. Talvez alguma área da sua vida que você sente essa necessidade. E nós planejamos, nós fazemos planos, nós analisamos a melhor forma de fazer tudo isso. Você começa a usar os artifícios humanos muitas vezes. Você começa a recorrer a algumas questões. Você começa a recorrer àquilo que está ao nosso alcance. Você começa a recorrer. Talvez você comece a ensaiar algumas coisas, alguma fala diante do espelho, né? O que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou dizer para essa pessoa? Mas o que me chama a atenção em Neemias não é que, ou melhor, o que me chama a atenção em Neemias é que ele não começa com um planejamento. Ele não começa com um plano. Ele não começa com uma estratégia. Ele não começa procurando meios humanos para tentar fazer o que era preciso ser feito. Ele começou com a oração. Foi desta forma que Neemias começou.
Ele começa através da oração. Ele começa abrindo o seu coração na presença de Deus. Ele começa falando com Deus. Ele começa se debruçando diante de Deus, se ajoelhando diante de Deus. É assim que ele começa. Ele poderia ter tentado com seus próprios meios. Ele poderia ter ido falar com o rei. Ele poderia ter tentado do seu jeito humano, que muitas vezes nós tentamos, não é? Com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, e muito mais prejudicamos as coisas do que as coisas acontecem da maneira que deveria acontecer. Neemias, ele começa em oração, e depois da oração é que as coisas começam a acontecer. Depois da oração que Deus começa a responder os intentos do coração de Neemias. Depois de abrir o seu coração diante de Deus, que o caminho começa a se abrir. Ele se coloca diante do rei, o rei percebe que o semblante dele não estava legal, que não era o mesmo Neemias de alguns dias atrás, ou de anos que estavam ali. O rei percebe isso nele, pergunta para ele o que está acontecendo, ele abre o seu coração diante do rei, o rei o libera para ir até Jerusalém, e ali ele reconstrói os muros. Ali os portões são refeitos, mas tudo começa pela oração. E como eu disse para você, o tema da nossa reflexão é esse: quando a oração prepara o caminho. O caminho de Neemias, ele foi preparado através da oração. Quem ora antes, constrói com base firme. Quem age sem orar, corre o risco de reconstruir até mesmo o que Deus nunca pediu para levantar. A oração deve ser a nossa atitude principal. E a primeira lição que eu quero destacar com você no texto, que muitas vezes a oração nasce na dor. Muitas vezes a oração nasce na dor. Versos 1, 2, 3 e 4, olha o que diz o texto. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Estão passando por um momento triste, um momento cheio de desafios, um momento vergonhoso. O muro de Jerusalém foi destruído, já não é mais como era. Os portões ou as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Muitas vezes a oração nasce na dor, meu irmão. Existe a oração de agradecimento, não é? Quando você recebe uma bênção, por exemplo, você agradece a Deus, você abre o seu coração dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem feito, porque o Senhor está fazendo. Mas existe oração, meu irmão, que nasce na dor. Período de sofrimento. Neemias ficou abalado com o que ouviu, mas sua dor não virou reclamação. A sua dor virou intercessão. A dor de Neemias não virou reclamação. Aquilo que ele ouviu não serviu de combustível para ele murmurar. Aquilo que ele ouviu, a sua experiência naquele momento, não serviu para que ele usasse aquilo com uma maneira de questionar até mesmo Deus.
mas serviu de combustível para ele se colocar em oração e intercessão, orando por ele, orando pelos seus, orando pelo povo. Então é essa oração que muitas vezes vai nascer na dor, mas que deve virar a intercessão, que deve ser a base da nossa vida. Muitas vezes, quando sentimos o peso de uma situação, a primeira coisa que fazemos é questionar, não é? É reclamar muitas vezes. Mas aprendemos com Neemias a importância de usarmos isto como combustível para a oração e para a intercessão. Quando sentimos que o peso da situação, a primeira reação deve ser joelhos dobrados. É assim que nós vencemos, é assim que nós caminhamos. Deus escuta quem ora. Deus escuta quem sente o que ora. Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Coração quebrantado atrai a presença de Deus. Coração quebrantado, ele atrai o olhar de Deus. Ele atrai ao Senhor, ele atrai o Senhor. O coração quebrantado, o Senhor está perto, o Senhor se faz presente. Segunda lição que eu compartilho com você: a oração começa e deve começar exaltando quem Deus é. Olha que interessante como que Neemias começa o verso 5. Olha que interessante. Mesmo diante desta situação desafiadora, mesmo diante desse cenário que trouxe aflição, mesmo diante desse cenário que abalou Neemias, ele começa a sua oração exaltando o nome de Deus. Ele não começa a oração esbravejando, mas ele começa a oração exaltando a Deus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Mesmo em meio à dor, Neemias ele não começa pedindo. Mesmo em meio à necessidade do povo, a sua necessidade também, ele não começa pedindo. Ele recomeça reconhecendo a grandeza do Deus que ouve. O Deus que ouve a sua oração. Nós vemos essas palavras também na oração que Jesus nos ensinou, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É assim que nós devemos orar, irmãos, engrandecendo a Deus, porque como nós já falamos neste culto, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua realizando todas as coisas, Ele continua realizando maravilhas. Mesmo quando nós não estamos entendendo o que Ele está fazendo, Ele continua sendo grande, amém ou não? Mesmo quando nós não estamos entendendo tudo que está acontecendo à nossa volta, Ele continua sendo misericordioso. Ele continua no controle de todas as coisas. Então a segunda lição que eu compartilho com você: a oração começa e deve começar exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Por mais que o cenário fosse um cenário para começar uma oração pedindo. Sabe aquela oração que você faz em caráter de urgência? Porque tem oração que você faz em caráter de urgência. Mesmo nesta oração, ele começa exaltando a Deus. Ele começa engrandecendo ao nome do Senhor. Terceira lição que eu quero compartilhar com você: a oração verdadeira envolve confissão. Ele abre o seu coração na presença de Deus. Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu povo também. Versos 6 ao 7, você viu comigo no texto, versos 6 ao 7, ele diz que
Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa diante de ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então, ele abre o seu coração de fato. Confesso que tenho errado, confesso que errei, meu povo que erra, o meu povo erra. Neemias não se coloca como um herói, ele se inclui como uma parte daquilo que gerou todo o problema. Ele não coloca ele como um salvador da pátria, vamos dizer. Ele se coloca como alguém que está diante de Deus orando e que precisa também da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da direção de Deus, do direcionamento da parte de Deus. Porque a oração, uma oração poderosa, não é que aponta culpados, mas aquela que assume até mesmo as responsabilidades na presença de Deus, não se esquivando muitas vezes. É essa oração que abre o caminho, meu irmão. Essa oração que abre o caminho. Essa oração que não pede apenas para Deus mudar o outro, mas para que pede na oração para que me mude também. Não é a oração que apenas pede para que o outro mude, mas que o que for necessário Deus mudar na minha vida, que eu estou aberto para mudar também. Essa é a oração que abre caminho. Essa é a oração que as coisas acontecem segundo a vontade e o querer do Senhor. A outra lição que nós aprendemos do texto é que a oração se fundamenta nas promessas de Deus. A oração que abre o caminho é uma oração que se fundamenta nas promessas de Deus. Porque Deus, Ele continua realizando as suas promessas. Verso 8 e 9 diz: lembra-te agora do que disse a Moisés teu servo. Se vocês forem fiéis, ou melhor, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Essa é a oração que abre caminho. Uma oração que se lembra, uma oração que se fundamenta nas promessas de Deus, uma oração que se agarra às promessas de Deus. Neemias ora com base na palavra. Neemias ora com base na promessa de Deus. Ore, meu irmão, mas ore com base na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ore com a Bíblia aberta. Ore declarando as promessas. Deus honra quem ora com base no que Ele mesmo disse. Jeremias diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Deus cumpre, mas não se esqueça das promessas de Deus. Lembre-se nas suas orações as promessas de Deus. Essa oração que abre caminho daquilo que Deus já fez. Quantas vezes nós nos esquecemos até mesmo do que Deus já fez? O salmista também nos ensina que nós não devemos nos esquecer de nenhuma das obras do Senhor, nenhuma das obras do nosso Deus. Devemos nos lembrar a todo instante. Último lugar, última lição que eu compartilho com você: a oração deve pedir direção e favor. A oração que abre caminho é uma oração que pede direção e favor a Deus. Olha o que diz o verso 11. Verso 11 do texto que nós lemos: Senhor,
que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze-me com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O que Neemias está pedindo a Deus? Neemias está pedindo o seu favor. Neemias está pedindo a sua direção. Senhor, conceda-me êxito nisso que eu preciso. Conceda-me êxito. Aqui Neemias pede favor diante do rei e também da presença de Deus. Ele ora com um propósito claro. Não apenas sentir, mas agir. Quantas vezes nós agimos segundo o nosso próprio coração, querido? Quantas vezes nós agimos segundo a nossa própria vontade, segundo os próprios desejos do nosso coração, e as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer. Colhemos as consequências, sofremos as consequências, colhemos resultados que muitas vezes não gostaríamos de colher esses resultados. Mas o Neemias nos traz esta direção nesta noite. Orar pedindo a direção e o favor de Deus. A oração que abre o caminho é uma oração que pede a direção de Deus para a sua vida. É a direção que pede o favor de Deus para a sua vida. Senhor, me direcione nesta oração, me direcione nesta decisão, me direcione nessa escolha, me direcione, porque o Senhor consegue enxergar aquilo que eu não estou enxergando nesse momento. A oração que abre caminho é também uma oração que reconstrói muros. Antes de reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias construiu um altar no seu coração. Neemias constrói um altar no seu coração. Antes de qualquer movimento visível, ele vai para o invisível. Antes de qualquer movimento no natural, ele acessa o sobrenatural. Ele acessa o sobrenatural. O segredo muitas vezes não está no talento. O segredo muitas vezes não está na nossa capacidade. Mas o segredo está num coração que depende de Deus, que entende essa dependência, que entende. Não comece pelo que você sabe fazer. Comece pelo que só Deus pode fazer. E Ele faz. Qual o caminho que você precisa abrir da parte de Deus na sua vida? Qual o caminho que você